Antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui presente neste simpósio latino-americano de Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. O meu nome é Hélder Lopes, sou professor na Universidade de Minho e investigador no Lab 2PT, Laboratório de Paisagens, Património e Território, e do Into2Past, ligado a questões de inovação e investigação em património, artes, sustentabilidade e território. E aquilo que nos traz aqui hoje nesta apresentação é sobretudo mostrar os trabalhos que temos vindo a desenvolver em matéria de resiliência territorial perante uma matéria que é cada vez mais fundamental, das alterações climáticas, e procuramos também, de algum modo, trazer um contributo europeu sobre aquilo que tem vindo a ser feito, por um lado, para a promoção de saúde e bem-estar, e por outro, centrado numa área que merece particular atenção, que é a das áreas urbanas. E, portanto, esta é a investigação que temos vindo a delinear e a desenvolver nos últimos anos, e o qual trazemos aqui neste simpósio, ao qual agradecemos também o convite que nos foi endereçado. Portanto, aquilo que nos traz em termos de matéria e a estrutura que delineamos para esta apresentação é, em primeiro lugar, um enquadramento da problemática, do que é isto de efeitos de alterações climáticas, sobre a capacidade de resiliência das comunidades e os efeitos que tem na saúde. Um segundo ponto que procura integrar três níveis: um de sociedade do risco, outro da gestão ambiental e um outro que tem que ver com esta abordagem multinível que é necessária para a atuação em áreas urbanas. E por último, procuramos também trazer alguns exemplos de estudos de caso que têm vindo a ser levados a cabo no contexto nacional, ou seja, no contexto português, mas também com a integração de outros estudos de caso em áreas mais amplas que se enquadram, por exemplo, naquilo que é o desenvolvimento e o contexto europeu. E, portanto, é nesta estrutura que vamos procurar aqui, neste tempo que temos para a exposição, tratar algumas das problemáticas que nos têm vindo a ser delineadas, que temos vindo a trabalhar e que procuramos desenvolver, quer com os investigadores que estamos envolvidos, quer com os estudantes que estão também integrados nas nossas equipas. E, portanto, trazendo em primeiro lugar aquilo que é o enquadramento da problemática, em matéria de adaptação às alterações climáticas e aquilo que é efetivamente o contexto que nos interessa aqui colocar em enfoque. A verdade é que há um slide que usualmente costumo utilizar nas minhas aulas, com os alunos mais novos, que entram no curso, e que é para lhes dar o contexto de que, de facto, quando olhamos para o nosso planeta, ele é muito mais pequeno do que aquilo que nós imaginamos à primeira vista. Basta pensarmos num carro, num automóvel recém-comprado, com 40 mil quilómetros, e isso corresponde àquilo que é a circunferência do nosso planeta, aquele que é a circunferência de Aristóteles, que na realidade nos diz qual é que é o efeito da nossa ação perante um planeta que é relativamente pequeno. Portanto, nós sabemos que, de facto, apesar de o nosso planeta ter uma capacidade para produzir, para vivermos, para gerar de alguma forma bens, produtos, alimentação, a verdade é que aquilo que nós estamos a usar atualmente é muito superior àquilo que é a capacidade do planeta para voltar a recompor-se, voltar a reconfigurar-se, voltar a ter as suas características que eram iniciais. E basta nós pensarmos em três linhas, que eu trago neste exemplo aqui do lado esquerdo, que de facto temos três linhas principais de alimentação, de água, de matérias-primas, mas a verdade tudo depende depois daquilo que nós geramos. Geramos lixo, geramos água, temos bens que são manufaturados e no meio disto tudo há consequências que acabam por ocorrer nas cidades. Por um lado, pela produção de diversos poluentes, ou seja, pela geração de poluentes adicionais àquilo que é a própria capacidade das cidades, o calor latente e sensível que acaba por se intensificar nestas áreas e as consequências que daí acabam por ser gerados para os cidadãos que ali habitam. E a verdade é que se pensarmos naquilo que são os efeitos das alterações climáticas e os recursos que temos para a nossa sobrevivência, a verdade é que
o dia de sobrecarga do planeta Terra diz-nos qual é que é o limite que já atingimos e qual é que é o país que efetivamente, no ano em que estivermos a analisar, já atingiu aquilo que é a pegada máxima, para a carga que o nosso planeta é capaz de satisfazer para as nossas necessidades. E a verdade é que em 7 de maio, Portugal, a par da Eslováquia e do Chile, já tinha, por um lado, feito esta sobrecarga sobre o planeta Terra e, na realidade, queria dizer que já precisávamos de pelo menos 1,7 planetas Terra para satisfazer as necessidades, enquanto espécie. Se olharmos para aquilo que é o contexto do Brasil e tendo em conta aquilo que é o Congresso e o simpósio onde estamos, a verdade é que os indicadores dão-nos conta que apenas a 14 de agosto esse limite foi atingido e que, portanto, a capacidade de satisfazer as necessidades a partir desse dia acaba por estar posto em causa. E a verdade é que a igualdade ou aquilo que é a manifestação das consequências no nosso planeta é feito de formas muito diversas. Usualmente pensamos em carga que acontece por aquelas 3 razões que há pouco apresentávamos, do lixo que é gerado, dos bens que nós criamos e depois acabamos por deitar no lixo. O facto de termos algumas consequências em termos de geração de lixo sólido, aquilo que é os bens de alimentação que acabam por ser degradados, mas a verdade é que o facto de termos um aumento tão significativo de população tem levado a um aumento daquilo que é o uso de água fóssil, e para isso temos aqui um exemplo de uma reserva de água fóssil que podemos encontrar na Arábia Saudita e que nos dizia mesmo isso, que descendo ao nível piezométrico, desde 1980, nós vemos que de facto, devido à procura de criar sistemas circulares no meio do deserto para conseguir de alguma forma ter produção agrícola, acaba por também aumentar aquilo que é o consumo de água que está nos aquíferos e que acaba por de alguma forma degradar também aquilo que é um bem que ao fim e ao cabo também é escasso. E portanto, as consequências que são geradas a níveis muito diversos acabam por ser mais ou menos visíveis, mas têm consequências sobre a população. E olhando para aquilo que são as consequências das alterações climáticas, é fundamental pensá-lo enquanto uma camada que vemos como um planeta azul, mas que na verdade tem uma série de fatores que integram o sistema e que compõem aqueles que são os limites do planeta, seja o software, aquilo que na prática integra, por exemplo, a criosfera, a biosfera, a própria litosfera, portanto, aquelas componentes que acabam por elas, por sua parte, serem integradas neste sistema e terem consequências sobre os efeitos no planeta. E há uma outra vertente que tem vindo a ser referida nos últimos anos, que é este do humanoide. Nós vivemos já num período em que não podemos olhar para o nosso planeta como um sistema, mas aquilo que o ser humano acaba por acrescentar, de alguma forma, ao planeta e gerar as consequências que depois acabam por ser maiores ou menores em função, do território onde nos encontramos. E essas consequências são múltiplas. Verificam-se ao nível do lixo sólido que é gerado, ao nível daquilo que depois é consequência sobre a subida do mar e que acaba por ter efeito na criação de Estados-nação 2.0. Há muitas áreas ou cidades flutuantes que acabarão por desaparecer e que lhes dará um estatuto diferente, e é algo que tem vindo a ser debatido nos últimos anos, sobretudo no âmbito das conferências das partes ou das COP, e que ao fim e ao cabo demonstram que há muitos estados, sobretudo no Pacífico e no Índico, que acabam por estar a ser barridos de alguma forma pelo aumento do nível das águas do mar e que é manifestamente uma consequência das alterações climáticas. No contexto europeu, outra consequência que decorre das alterações climáticas é também o surgimento de doenças provocadas por vetores. Temos aqui 2 exemplos: o mosquito tigre, que, por exemplo, já se encontra
em território português e disseminado por algumas áreas. E este mapa é recente, basta ver que é de 2026, mas outras consequências associadas, por exemplo, à febre hemorrágica do Crimeia-Congo e que, ao fim e ao cabo, também é uma doença mortal transmitida por carraças e que está a preocupar as autoridades mundiais e também europeias, pelo facto de ser uma das principais ameaças à saúde pública do século XXI. E, portanto, nós vivemos num mundo de grandes desafios. Tivemos a Covid-19, temos neste momento uma série de recessões provocadas por tensões e conflitos, a uma escala mais ou menos global, seja pela guerra da Ucrânia-Rússia, seja pelo facto de termos também tensões entre os Estados Unidos, o Irão e Israel. Mas a verdade é que também temos uma onda que nos aparece aqui mais significativamente e que muitas das vezes não é referida com tanta pompa e circunstância, mas que na verdade nos preocupa bastante porque é uma onda que acaba por ser maior do que as restantes pelos efeitos que tem não só em termos de sociedade e de política, mas também ao nível económico. E um dos factos, quando pensamos naquilo que é uma conquista dos seres humanos, a verdade é que a Assembleia Geral da ONU, em 2022, consagrou pela primeira vez que todos, e todos não se circunscreve a espaços urbanos ou rurais, mas a verdade é que definiu que todos têm direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, que é um direito universal, e que deve ser defendido em toda a parte, mas que na verdade, se olharmos para aquilo que são as consequências das alterações climáticas, seja por exemplo pelo efeito que vimos há pouco, da subida do nível médio das águas do mar, seja pela poluição que é gerada, sobretudo se pensarmos com aqueles que são os responsáveis e aqueles onde depois as consequências são verificadas. E a verdade é que hoje em dia já se falam de certificados de carbono, já se fala de uma série de elementos de política que podem beneficiar alguns países e algumas comunidades, mas a verdade é que temos que encontrar, de facto, soluções para que efetivamente o ambiente seja mais limpo, saudável e sustentável e todos acabem por ser, de alguma forma, integrados nestas medidas. E para isso, nada melhor do que pensarmos naquilo que é efetivamente uma alteração climática. E a alteração climática só ocorre em escalas que são temporalmente longas e, portanto, não significa que um ano mais quente seja necessariamente um reflexo da alteração climática, ou seja, nesse caso, esses picos são um reflexo daquilo que nós aqui designamos como variabilidade climática, que ocorre sazonalmente e ocorre também variando em termos anuais, mas a verdade é que um efeito contínuo ao longo do tempo, tendo em conta um nível de confiança que se espera que seja o mais aturado possível, leva-nos a que, de facto, possamos falar de uma alteração climática numa escala de décadas ou de séculos. E essas alterações são aquelas que ocorrem em períodos longos, e que nos demonstram que, de facto, podemos ter períodos mais frios e períodos mais quentes. Em termos de ciência, estamos neste momento num período interglaciar. Aliás, aqueles que são céticos das alterações climáticas utilizam muitas das vezes esse argumento para dizer que de facto estamos num período que não é glaciar, portanto, é um período interglaciar mais quente e que, portanto, isso por si só já tem efeitos na subida da temperatura. A verdade é que os efeitos que nós vemos atualmente são também eles reflexo daquilo que é a própria política e o modo como temos vindo a intervir ao longo dos anos. Reparem que um dos factos que é consagrado em termos de política é a necessidade de nós olharmos para as alterações climáticas como algo que ocorre ao longo do tempo. E não há melhor exemplo do que, por exemplo, utilizarmos a metáfora do transatlântico. Nós sabemos que, de facto, podemos começar a fazer uma série de alterações e o oceano é um reflexo disso mesmo, é acumulador de calor, tem um papel termorregulador, mas por outro lado, se nós pensarmos na metáfora do transatlântico, é isso mesmo também. De facto,
por muito que comecemos a deslocar um barco na direção que nós queremos, ou o transatlântico na direção que nós queremos, nos dirigir ou seguir, a verdade é que tem um tempo que demorará até conseguir efetivamente fazer essa alteração devido à inércia do próprio peso do mesmo. E a verdade é que isso pode ser utilizado como um comparativo com o princípio de precaução ou de prevenção que nos exige de alguma forma a ação perante esta emergência climática. Emergência climática que se verifica em inúmeras escalas territoriais, temporais, territoriais que são uma parte que nos interessa bastante e que se prende também com o facto de termos países, nações, comunidades que são mais ou menos crentes perante aquilo que são os fenómenos que estamos a vivenciar, e por outro lado, temporais, porque de facto também acabam por ocorrer num período que é muito dilatado no tempo e muitas das vezes difícil de se conseguir verificar aquilo que são as mesmas alterações. E um facto que decorre daí é, por exemplo, pegarmos naquilo que é o efeito da variação da temperatura ao longo dos anos nos Estados Unidos da América, que é um exemplo que foi estudado por este autor que aqui referenciamos, Kaufman et al., em 2016, e que demonstrava isso mesmo. De facto, há uma série de áreas que tinham verificado que a temperatura máxima tinha aumentado nos últimos 40 anos, mas quando fazemos o comparativo com aquelas áreas onde as pessoas efetivamente acreditam nas alterações climáticas, a verdade é que isso nem sempre se reflete na crença sobre as mesmas. E essa consequência não é reflexo do próprio sistema em si, não é apenas dizermos que de facto as pessoas não têm conhecimento. Muitas das vezes é inércia perante ver aquilo que são os factos e aquilo que são as alterações que estão a ocorrer, muitas das vezes lentas, e que nos levam a poder chegar a situações como estas, em que dizemos que não acreditamos no aquecimento global e temos a subida do nível médio das águas do mar a patentear aquilo que é um reflexo da alteração climática. Mas, bom, a verdade é que hoje temos muitos estudos que demonstram que a crença de que o homem ou o ser humano está a provocar alterações climáticas está devidamente estudado, e acredita-se que a maior parte dos investigadores, de quem faz pesquisa nesta matéria, tem vindo a seguir uma posição que leva, de facto, a acreditar nesta quantificação a partir do ser humano. E a verdade é que isso acompanha também aquilo que são os pressupostos emanados a partir do próprio IPCC, ou seja, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que tem demonstrado ao longo dos anos e daquilo que é o conjunto de pessoas que participam nesta senda, em que nos diz que em 2001, no terceiro IPCC, apenas 66% acreditava nas alterações climáticas, ou que as alterações climáticas eram provocadas pelo ser humano, e em 2021, perante o sexto relatório, já era praticamente inequívoco que as alterações climáticas eram provocadas pelo ser humano. E essas alterações verificam-se, tal como dizia há pouco, a diferentes escalas. Pode ser uma questão de crença ou de percepção, mas também em contextos territoriais amplos, aquilo que são os efeitos também são manifestamente diferentes. Por exemplo, se repararmos no enquadramento onde está Portugal, as consequências serão muito diferentes daquelas que se verificam, por exemplo, nos países nórdicos ou também precisamente no leste europeu. A verdade é que as manifestações das alterações climáticas decorrem daquilo que é as próprias características destes territórios, seguindo, por exemplo, a classificação de Köppen-Geiger, ou de outras classificações que se entendam necessárias e que têm vindo a ser alteradas ao longo do tempo. E essas manifestações climáticas levam-nos então a falar de um segundo nível de atuação que tem vindo a ser seguido no âmbito da atividade de investigação onde estamos inseridos, onde está inserido também o departamento que integramos de Geografia na Universidade do Minho, em Portugal, e para o qual segue também uma investigação centrada não apenas em territórios, sustentabilidade e planeamento ao nível do mestrado, mas também de sistemas de informação geográfica e riscos
nesse mesmo nível de mestrado. Ao nível da licenciatura, o que tem vindo a ser feito no âmbito da investigação, neste departamento que integramos, tem sido no âmbito de duas licenciaturas, de Geografia e Planeamento e de Proteção Civil e Gestão do Território, e que acaba por, ao fim e ao cabo, justificar aquilo que é o trabalho que desenvolvemos dentro desta atuação de sociedade de riscos, gestão ambiental e atuação multinível. A verdade é que o risco, entendido como um conjunto de partes, é aquilo que é a função entre três elementos que são fundamentais, que é o de perigo, vulnerabilidade e exposição, que integram três dimensões da natureza, da sociedade e do território e que, ao fim e ao cabo, dependem daquilo que é o território em si e a comunidade onde está inserido. E há uma série de elementos que são fundamentais quando pensamos nesta atuação. Por exemplo, o Beck dizia que ocultar o risco aumenta a suscetibilidade. A definição ou a avaliação incorreta do risco também acaba por aumentar. O risco é a expressão também das próprias desigualdades sociais. É diferente de ter uma casa apalaçada de ter uma casa feita com colmo. Portanto, há aqui uma série de consequências que são encontradas ao nível do território, e que podem ser mapeadas e trabalhadas com as próprias comunidades. E a verdade é que o paradigma do risco tem evoluído ao longo do tempo. Nos anos 50, estávamos perante um paradigma muito mais racional, e a verdade é que neste momento estamos num paradigma mais centrado em algo que é dinâmico, com enfoque na própria população, e que passou também a integrar, de algum modo, a capacidade de enfrentar e a capacidade adaptativa que é vista neste próprio modo da resiliência que integra a componente humana como um modo de prever as mudanças que são feitas pelas comunidades, de modo a reduzir os riscos futuros, independentemente daquilo que é certo e que tem que ser introduzido na equação do risco, que é a incerteza sobre o amanhã, sobre o futuro. Portanto, esta é um modo de atuação que integra estas dimensões e que demonstra na prática que é necessário atuar perante um determinado perigo, tendo em conta que a capacidade de atuar de diferentes comunidades é muito diferente. E essa resiliência não é um conceito que vem exclusivamente da ecologia. Nós sabemos que na ecologia se prende com aquilo que aqui designamos como capacidade das comunidades e ecossistemas para absorver as perturbações. A resiliência aqui é um pouco mais do que isso, é a própria conduta, que é a capacidade que as pessoas, que os indivíduos, têm para aproveitar as dificuldades para obter recursos que sejam úteis para o futuro. E isso é que nos dá aquela capacidade adaptativa que, em matéria de gestão ambiental, leva-nos a responder a duas perguntas. Por um lado, o que é necessário mudar? E aqui introduz-se um lema que é de aprender com os erros. E por outro lado, que alternativas é que efetivamente se podem oferecer? E aqui entra aquilo que são a proposta de alternativas distintas. E as medidas que podem ser patenteadas. Medidas que são curativas, que são aquelas que são mais antigas, mais racionais, que se estruturavam a partir de obras de infraestruturas, e aquelas que são preventivas. E nas preventivas temos a educação, a comunicação e a forma como conseguimos delinear uma atuação que seja, de algum modo estruturada, tendo em conta estes dois elementos, e que nos levem a falar de uma terceira camada que é aquela que diz respeito ao ordenamento do território, que, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma integração quer de medidas mais curativas, quer de medidas preventivas. E naquilo que diz respeito à gestão ambiental e nesta nuance de capacidade de atuação perante medidas mais preventivas, a verdade é que nos últimos anos tem vindo a ser utilizado um conceito de serviços de ecossistema e bem-estar que integra um conjunto de dimensões: os serviços de provisão, os serviços de regulação e os serviços culturais, no sentido de não utilizar apenas aquilo que é uma dimensão material ou cultural, mas aquilo que é a sua relação, e no qual acaba por ter importância
a própria percepção do indivíduo em si, mas também do próprio meio ambiente onde está inserido e que acaba por gerar informação que volta à base dos receptores da própria percepção. E, portanto, isto é um elemento fundamental quando falamos destas nuances em gestão ambiental. E, portanto, gestão ambiental ocorre por via de diferentes elementos, de adaptação técnica, empresarial e comportamental, sendo que a comportamental é algo que é fundamental nesta atuação, mas que de facto é integrada a partir de três níveis: da adaptação, da intervenção que os humanos fazem para evitar danos associados às alterações climáticas, da mitigação, que tem que ver com a intervenção humana para reduzir as fontes e aumentar os sumidouros de gases com efeito de estufa, e por outro lado, uma terceira dimensão que é da própria resiliência, que é a capacidade de enfrentar mais a capacidade adaptativa das próprias comunidades. E, portanto, temos três ações que são consideradas globais e fundamentais para reduzir os riscos perante as alterações climáticas. E no contexto urbano, que é aquele que nos traz aqui e que mais nos interessa avaliar, há um conjunto de elementos que são essenciais, entre os quais os espaços verdes urbanos. Nós sabemos hoje que os espaços verdes urbanos são capazes de reduzir riscos de doenças, seja pela via dos serviços ecossistémicos, do arrefecimento das cidades, da redução da poluição do ar, da própria proporcionalidade da diversidade microbiana, mas também daquilo que é a atividade física, o contacto social, a própria redução de stress, que ao fim e ao cabo vai ter consequências sobre a redução de diversas doenças ou doenças potenciais e, por outro lado, o aumento de uma série de fatores como o bem-estar mental, a felicidade, o desempenho académico ou a própria qualidade do sono. E, portanto, uma árvore vale bastante. Aliás, um modelo, um paradigma que temos atualmente é o de 3, 30, 300, ou seja, termos uma árvore a partir da janela, um jardim no entorno da nossa casa e ter depois um conjunto de espaços verdes que, ao fim e ao cabo, podemos aceder a menos de 300 metros. E a verdade e por comparação, uma árvore adulta como esta que nós vislumbramos aqui nesta imagem e vemos imensas pessoas debaixo da mesma, tem a potencialidade de arrefecimento de 5 ares condicionados. Portanto, se nós imaginarmos aquilo que é a função de uma árvore, de facto, tem uma capacidade imensa de melhorar a própria capacidade dos seres humanos se sentirem felizes, com bem-estar e com saúde. E a biodiversidade é fundamental para todos, mas é também para as próprias crianças. Um exemplo que tem sido utilizado e que tem vindo a ser feito em inúmeras escolas a nível europeu é a substituição das areias, do cascalho, do próprio betão, por arbustos, por árvores, por espaços verdes, de modo a aumentar aquilo que é o sistema imunitário das crianças, que está devidamente fundamentado, e, por exemplo, se quiserem consultar este estudo de Roslund, que nos diz que num mês o próprio sistema imunitário das crianças, no contacto com a terra, com o jardim, com o espaço verde, melhorou uma série de elementos e que ao fim de vários anos as consequências são manifestamente positivas, seja para alergias, seja para asmas, seja para eczemas, diabetes, portanto, para uma série de elementos de saúde que poderiam ser afetados e que ao fim e ao cabo assim estamos a reduzir a probabilidade de sofrer de determinadas doenças. Há também outros elementos que têm vindo a ser referenciados. A cobertura arbórea nos arredores da escola pode ajudar a reduzir a agressividade nas crianças, também está comprovado em vários estudos. E por outro lado, também escolas mais verdes podem então dar uma oportunidade para prevenir comportamentos mais agressivos em crianças. Há uma série de transtornos do TDAH, de facto, que têm vindo a ser manifestamente identificados na literatura, que de facto estão a ser estudados no sentido em que se vê como um efeito
mais parques, mais natureza, acaba por melhorar a qualidade de vida e diminuir as doenças entre as crianças, mas a verdade é que essas consequências acabam por ser também manifestamente provocadas na própria comunidade adulta, porque adultos que tiveram pouco contacto com a natureza durante a infância acabam também eles por valorizar menos o contacto com ambientes naturais e o efeito sobre as crianças depois acaba por ser maior. Portanto, levar crianças até à natureza é um elemento de facto positivo, no sentido em que acaba por demonstrar a capacidade de beneficiar o desenvolvimento físico, mental e social das crianças, mas também da família, no seu entorno. Portanto, estas são algumas das consequências que são identificadas. Também o facto dos espaços verdes diminuírem o síndrome pré-menstrual. Sabemos que o facto das mulheres que vivem em áreas mais verdes acabam por ter este síndrome manifestamente menos agravado. Portanto, a longo termo, a exposição a espaços verdes acaba por ter consequências positivas e este efeito acaba por ser provocado por diversas razões, nomeadamente pela diminuição da ansiedade, da depressão, do stress abdominal ou daquilo que é pelo efeito da prática do exercício físico, portanto, de uma série de consequências que, ao fim e ao cabo, acabam por ser o reflexo de uma saúde mental valorizada e que acaba por melhorar a qualidade de vida dos próprios indivíduos. E nos últimos tempos, tem vindo a falar-se do tipo de projetos que procuram prescrever socialmente a natureza. Há estudos, organizações que estão a procurar de alguma forma integrar a natureza naquilo que são as políticas públicas. Há dias li uma notícia que o Reino Unido está a começar a valorizar através da contagem do número de passos e da atividade física realizada pelos indivíduos, dando-lhe descontos, e benefícios, em termos económicos para que continuem a realizar atividade física, mas a verdade é que há já alguns projetos que vêm também falar da prescrição da natureza como um elemento capaz de melhorar a saúde em diferentes níveis, diminuindo doenças de coração, aquilo que são os efeitos do facto de termos cada vez mais pessoas isoladas, e melhorando o bem-estar das comunidades. Em Portugal, há já matéria também nesse sentido. O sistema de planeamento tem procurado também nos últimos anos, sobretudo com a integração do plano e da lei de bases de clima, melhorar algumas das práticas. Há, sobretudo, elementos centrados naquelas que são as áreas predominantemente mais significativas em termos de concentração de população, sobretudo no litoral e na costa. Um, e há outros elementos que acabam também por ser eles importantes e que não queria de qualquer das formas deixar aqui esquecido nesta integração urbano-rural, a forma de estarmos hoje a criar memórias do presente ou porventura até estarmos presos num contínuo revir-paralelismo. Falámos hoje de restauração quilómetro zero, ou seja, de restaurantes que procuram a culinária com elementos que são mais próximos, mas a verdade é que há uma série de plantas que têm vindo a ser esquecidas, por exemplo, em território português, e que são importantes para a própria alimentação e capazes de diminuir alguns dos efeitos provocados pelo próprio stress, provocado pelo dia a dia e diminuindo também aquilo que são os efeitos na saúde, provocado por uma alimentação menos cuidada. E um aspecto que é importante é que estas ervas que falamos aqui não são daninhas, porque daninho é aquilo tudo que nós descobrimos e determinamos vantagem para trazer para a alimentação da população. Por último, trago alguns estudos de caso que foram realizados no contexto territorial português. No âmbito das nossas investigações, temos procurado sempre integrar um planeamento à ação,
no sentido de sensibilização e educação para os problemas ambientais, através, por exemplo, da produção de jogos sérios com estudantes. Estes são alguns exemplos de jogos que foram realizados para o risco climático e que depois procuramos levar até aos mais novos para entenderem o funcionamento do mesmo. A realização de atividades ao ar livre que depois permitam introduzir políticas de intervenção baseado, por exemplo, na renaturalização de cursos de água, com o levantamento e várias saídas de campo para entender como é que funciona na prática e quais é que são os caminhos e direções para o futuro. Aqui um exemplo de um percurso realizado entre várias áreas. O levantamento que é realizado pelos nossos estudantes e que depois é transmitido para os próprios diários de campo, para esse levantamento que é feito, de tradições que são identificados nas imediações mais urbanas, ou seja, em áreas de transição urbano-rural, aquilo que são práticas agrícolas, de visitas que são realizadas ao terreno, por exemplo, em áreas verdes urbanas, e um exemplo, por exemplo, de Guimarães, que é precisamente no ano de 2026, Capital Europeia Verde, e que estamos agora a desenvolver investigação a esse nível, estudando práticas de educação ambiental, mas também estamos agora a levar a cabo alguns trabalhos ou anseios para analisar os efeitos na criação de soluções de base natural, na identificação de um digital twin, ou de ou de um gêmeo digital para aquilo que é a capacidade de resposta perante as inundações e o calor urbano, e aquilo que são os levantamentos que já têm vindo a ser feitos também nesse âmbito, visitas de campo, com o levantamento destas características, com a realização de inquéritos por questionário e entender como é que são estas práticas nesta horta urbana, uh, a realização de perspectivas daquilo que pode ser intervenções nesta área e que, por exemplo, para quem tiver interesse, será realizada em breve uma exposição em âmbito urbano, no âmbito de um projeto desenvolvido com um laboratório que assenta na cidade de Guimarães e que procura, ao fim e ao cabo, integrar aquilo que é a visão da comunidade e como é que os estudantes viram a capacidade de promoção de medidas para estes territórios. Aqui, por exemplo, com a criação, um, por um lado, de um mercado que ficaria aqui e depois com um espaço que seria uma espécie de anfiteatro. Aquela que também são algumas medidas e trabalhos que têm sido feitos identificando a produção agrícola e a capacidade de minorar os gastos com a própria deslocação de produtos em tempo sazonal e cronológico, tendo em conta aquilo que também é o efeito das maceiras, maceiras que são espaços destinados à agricultura e que beneficiam dos próprios espaços dunares junto a áreas litorais de praia. Aqui alguns exemplos de medidas de promoção e de conhecimento desses espaços agrícolas por parte dos estudantes que acabaram por realizar nos projetos que nós lideramos para algumas das intervenções que podem ser delineadas e que nós procuramos, ao fim e ao cabo, e dando a conhecer um pouco do nosso trabalho, e que, para o qual depois estamos disponíveis para conversas no futuro, para projetos que sejam comuns, para dirigir algumas estratégias que possamos estabelecer em comum. O que nos interessa é, sobretudo, promover também uma capacitação territorial, assente não apenas em intervenção, mas também ciência cidadã, que valorizem aquilo que é a capacidade, por um lado, de introduzir novas variáveis, variáveis, sobretudo, assentes nas próprias reações, de sermos capazes de traduzir as informações para os decision makers, fazendo com que os dados façam sentido, e por outro lado, passar também aquilo que é o conhecimento para a ação e esta intervenção baseada no cidadão e de que modo é que depois é integrado na própria comunidade, seja em termos de política, seja em termos de ligação às próprias estruturas governativas locais, seja, por outro lado, àquilo que é a criação, por exemplo, de plataformas de web, reforçam o próprio conhecimento
que vem sendo realizado a nível internacional, e aquilo que nós procuramos também e almejamos, que é o desenvolvimento de conhecimento aplicado. E aqui está um exemplo. O museu ou o lugar de ilusão em Keswick, no Reino Unido, que de facto demonstra que nós podemos ser pequenos, mas a ilusão pode demonstrar que nós somos maiores, ou o inverso. E a verdade é que a má ação que nós temos a um nível curto pode ter efeitos manifestamente superiores sobre as comunidades, e, portanto, nós devemos pensar sempre na maneira de nós conseguirmos integrar nas nossas políticas medidas que sejam mais direcionadas para promover qualidade de vida e bem-estar àqueles que residem nos nossos territórios. E, portanto, aqui termino a minha apresentação. Agradeço mais uma vez o convite que foi endereçado. Espero que a apresentação tenha sido do interesse de todos e deixo aqui o meu e-mail. Estou disponível para direções que sejam comuns, que possamos estabelecer em termos de linhas de investigação. Estamos também receptivos a receber estudantes e investigadores que tenham interesse nestas matérias, e, portanto, estamos em contacto e disponíveis para aquilo que entenderem necessário. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e desejo a continuação de um ótimo seminário ou simpósio. E, portanto, espero que estes 3 dias sejam de facto interessantes para todos e que reforcem aquilo que são linhas comuns de investigação. Um abraço desde Portugal e continuação de um bom simpósio.